Olá, queridos alunos e alunas, voltamos aqui agora na nossa aula 2, né? Então a gente já viu os princípios relativos e aplicáveis na adoção, né? E hoje a gente vai ver a adoção nacional. Só que antes da gente ver a adoção nacional, é importante a gente fazer uma contextualização histórica, né? Desde quando a gente tem esse instituto, né? Esse instituto da adoção, ele é bastante antigo, vem desde o Código de Hammurabi, onde a gente já tinha escritos nesse sentido. Na Grécia Antiga, no Deuteronômio, já existia também este Instituto da Adoção. Em Roma, que eu sou apaixonada pela história romana, né? Para aqueles cidadãos que não podiam ter filhos, a adoção era uma opção. E o próprio Nero, aquele que tocou fogo em Roma, né, ele foi adotado por Augustus e ele se tornou imperador. Tá? Então, o vínculo, da mesma forma que é hoje, o vínculo da adoção era rompido com relação à família biológica, à família anterior. Né? Na Bíblia, a gente também tem no Deuteronômio e na história de Moisés, que Moisés também foi adotado. Né? E se a gente for ver a questão também de Jesus, né? Jesus também foi adotado. Né? Importante dizer que na França, Napoleão não podia ter filhos, não conseguia ter filhos. E o que ele fez? Ele fez no Código de Napoleão, que virou espelho para um monte de civilização moderna, né? O Instituto da Adoção, né? Permitindo, então, com que pessoas adotassem crianças. Né? No período da pós-Primeira Guerra Mundial, o número de órfãos era gigantesco, né? Onde, então, popularizou-se o Instituto da Adoção. No Brasil, logo no início da colonização, a gente teve colonização barra exploração, né? A gente teve as ordenações do reino, e que já previa a adoção, mas acontecia muito pouco. Né? Importante dizer, num país machista, né? Num país em que as mulheres solteiras, e hoje a gente não pode nem mais falar em mãe solteira, né? O termo correto seria mãe solo, elas não tinham opção, né, de ter o seu filho e ser aceita pela sociedade. A opção que se tinha naquela época era a roda dos expostos, né? Onde se colocava, normalmente eram nas santas casas, onde tinha lá a presença da igreja, e que, conforme você colocava ali o seu filho, você girava a roda, a criança ia para dentro do hospital. Né? Em algumas santas casas ainda, historicamente, eles mantiveram aí essas rodas. É uma história muito triste do nosso país, né? Onde várias e várias crianças tiveram que ser afastadas de sua mãe, e de sua família, né? Extensa, no modo geral, por conta de preconceito. Né? E conforme se virava essa roda, um sininho tocava e vinha, então, um funcionário do hospital, ou normalmente uma freira, uma madre, para pegar essa criança e criá-la. Né? Então, é um momento complicado do nosso país, mas a gente precisa nos situarmos historicamente, contextualizarmos essa questão, né? Que é uma questão bastante importante, né? E que faz parte da nossa história. Importante dizer que muitos sobrenomes que são nomes, então, por exemplo, meu nome é Patrícia. Se o meu sobrenome fosse Patrícia Pedro, é um sobrenome bastante comum, né? É típico de pessoas ou de pais, mães, avós, enfim, que foram adotadas, né? Não se colocava o sobrenome antigamente, então adotava-se nome duplo, né? Então, Antônio Pedro, Maria Pedro, para que se formasse aí essa nova família. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês essa mudança de paradigma que tivemos, né, no próprio direito civil, quando ele se tornou e foi assim reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência como um direito civil constitucional, né? E aqui eu gostaria de começar, e é por isso que a gente fez esse resgate na primeira aula, dos princípios constitucionais, que a gente vai usar
bastante nessa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu queria mostrar para vocês na tela o início, então, desse nosso estudo com relação à adoção nacional. Então, vamos acompanhar o artigo 1º do ECA, e que já coloca, então, qual vai ser o princípio norteador desse nosso estudo. Temos aí, então, o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que coloca já o princípio de cara, né? Então, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, esse princípio é bastante importante, que é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, né? É um princípio constitucional, é um princípio que está na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, é um princípio que se encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, é uma declaração e é um princípio que se encontra no Pacto de Direitos Civis e Políticos, tanto da ONU quanto o regional Pacto de São José da Costa Rica e de São Salvador, né? Então é importante a gente colocar que tudo que está escrito aqui está em consonância aos nossos tratados e declarações de direitos humanos. Então vamos seguir a tela. Algumas reflexões que eu gostaria de fazer, né, já para dar uma aquecida nos motores, né, desse nosso estudo de hoje, que é essa quebra de paradigmas, né, com relação aqui, por exemplo, da despatrimonialização da família, né? Então, se coloca a família não mais como visando o patrimônio, mas sim a família com o sentido de afeto, ok? Então, o filho ele passa a ser sujeito de direitos, porque assim diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim diz a Convenção Internacional da ONU para as Crianças. Toda criança é sujeito de direito, ela não fica mais numa parte passiva da sociedade, e sim numa parte muito mais ativa da sociedade. Ela tem que ser tratada como um verdadeiro membro participativo da família, o que lhe traz dignidade, né? Então, o filho, muitas aspas aí, porque a gente não pode mais aditivar filho é filho, ponto, né? Mas o filho adotivo, só para fins didáticos, passa a ser tratado sem distinção aos filhos biológicos. Aí faltou um S, pessoal. Oh, meu Deus, vamos lá. Aos filhos biológicos. Aplicação dos princípios constitucionais, isso a gente já viu na aula passada. Irrevogabilidade da adoção, está lá no 39, parágrafo 1º do ECA, e por consequência o artigo 49 do ECA, que dispõe que o poder familiar dos pais biológicos não se restabelecem com a morte dos pais adotivos, ou seja, esse vínculo não se rompe mais, é para sempre, tá? E vedada, então, a adoção por procuração, porque é um momento solene, é um momento personalíssimo, importantíssimo e que tem que ter a presença de todos. Então, o juiz, né, isso é judicializado, o juiz coloca então a família frente a frente e vai fazer uma série de perguntas, não só para a mãe e para o pai, ou para a mãe, ou pai, mas sim para a criança. A criança, sendo sujeito de direitos, ela tem direito a participar dessa situação. Ela tem direito à informação, que também é um direito constitucional, que também é um direito humano, ok? Então, vedada essa adoção por procuração, justamente porque a audiência vai ser bastante participativa. Na sequência, então, o artigo 39, ele fala justamente dessa vedação por procuração, né? E no parágrafo 1º, ele fala que a adoção é medida excepcional. Olha só, é excepcional. Só quando realmente a família não tiver condições. Mas espera lá, não vamos deixar isso para sempre, tá? Importante dizer que essa medida excepcional também tem um prazo. A gente não pode ficar esperando para sempre para que a família se restabeleça. Vou até puxar aqui um pouquinho para mim a tela. O papo é tão sério que eu mudei a tela para mim, pessoal. A adoção é uma medida excepcional, ok.
Mas a gente tem que ler esse artigo com outros olhos também, de uma forma mais ampla. É medida excepcional para quando a gente não acha ninguém da família apto, né, com capacidade para receber essa criança. Mas tem alguns, como é que eu posso dizer de uma forma delicada, né? Algumas pessoas que trabalham com a adoção, sejam elas juízes, promotores, advogados, que entendem que a gente tem que ficar insistindo no pai, na mãe, né? Ou na família extensa, que a gente vai ver mais para frente, para que essa pessoa não saia do seu âmbito familiar, né? Porém, isso é bastante perigoso. Porque, por exemplo, a mãe está presa no presídio X, o pai é drogado, está com problema de drogas, que é uma doença, a gente sabe disso, caráter volitivo zero, está lá na Cracolândia. Ah, vamos manter então os vínculos familiares. Acho lindo, ótimo. Vamos manter esses vínculos familiares. Até quando? Porque a criança está no abrigo. E essa criança, ela não pode viver a vida dela inteira num abrigo. Quantos anos tem essa criança? 4 anos, super adotável. A gente tem uma fila gigantesca de possíveis pais e mães que queiram adotar crianças com até 9 anos. Depois dessa idade, é muito difícil adotar. A adoção tardia, existe uma resistência da sociedade, até porque não é fácil. Não vou aqui ser hipócrita. Não é fácil adotar uma criança que viveu a vida dela inteira num abrigo. Ela vem com uma carga emocional muito complicada. Imaginamos nós vivendo num abrigo a nossa vida inteira. Então, o que a gente tem de padrão? Até porque abrigo não é lugar de ninguém ficar. Abrigo é um abrigo temporário. Não pode ser residência, não pode ser um lar, porque não vai ser um lar. Ah, mas os funcionários são legais, mas eles vão embora. Dá 6 horas da tarde, eles vão embora. Aí vem o pessoal do outro turno. Ah, eles são legais, mas cadê o vínculo? Difícil. Não é a mesma coisa que ter uma família, né? Então, a gente precisa ter bastante pé no chão com relação a isso, né? Então, é medida excepcional? É medida excepcional. Vamos tentar? Vamos. Por quanto tempo? Aí vem a lei e diz 6 meses. Prorrogáveis por mais 6. Mas 1 ano na vida de uma criança é muito tempo. Ficar num abrigo, numa situação incerta, depois de passar pelo que ela passou, a gente não sabe a história, né? Numa forma geral, passou por negligência, por violência, por abandono, por falta de amor, viu coisas que jamais vai esquecer. E aí? Aí ela é colocada num abrigo, com crianças que passaram situações iguais ou piores que ela. E aí insiste-se na família. E o melhor interesse da criança, onde fica? Então, assim, são crianças esquecidas, né? Visa-se o prazer dos adultos. Ah, vamos resgatar a família. Eu acho isso muito lindo. Mas, na prática, quem paga o preço são as crianças. Então, como minimizar isso? A gente minimiza isso acelerando o processo de adoção, né? Porque a mãe que está presa, quando que ela vai sair? Não sei. Ah, tem que cumprir tantos anos, né? E a gente tem que ver o seguinte, né? A pessoa está presa. No Brasil, a nossa carceragem é assim, é de pobres e negros, né? A gente provavelmente vai ver, via de regra, infelizmente, pessoas presas que cometem mais delitos ou que são colocadas para cometer mais delitos por conta da sua situação de vulnerabilidade, ou seja, dificilmente vai sair. Se sair, fica pouco tempo e volta, né? Porque tem que comer, tem que pagar suas contas. Não estou justificando o crime, mas é o que acontece, né? No mundo real, né? Longe do nosso mundo, é o que acontece.
Enfim, esse pai está fazendo tratamento? Ah, não, está fazendo redução de danos. Ok. Funciona a redução de danos? Vírgula, muito pouco, né? Então, assim, o que a gente tem, infelizmente, é aquela insistência numa família que não vai dar certo. Infelizmente é isso. Vamos ver então a família extensa. Avô, avó, estão mortos. Tio, não quer saber. Primo, muito menos. Gente, não tem que perder tempo. Coloca essa criança para receber amor, para famílias que estão desesperadas para serem pais e mães. Porque é muito lindo, essa questão biológica. O STF já deixou isso bastante claro. Ligações biológicas têm o mesmo peso das ligações afetivas. Então, assim, vamos salvar essa criança enquanto dá tempo. Porque depois de 9 anos de idade, essa criança vai ser inadotável. A adoção tardia no Brasil é muito difícil. E se ela tiver irmãos, então, aí esquece. Espera, né? Porque dificilmente a gente vê uma família que adota 2, 3. Né? Porque ainda a lei ainda coloca que separação de irmãos não se deve fazer. Ok, concordo, tem laços, né? Essas crianças cresceram juntas, viram coisas terríveis juntas, tem um laço de irmandade? Claro que sim, mas e aí? Aí a gente tem uma outra questão, né? Desde o ano de 2019, saiu ontem esse parecer, e eu estou falando aqui no dia 25/4, saiu ontem o parecer do Ministério da Justiça, que coloca que as adoções internacionais despencaram. A gente vai falar mais para frente sobre a adoção internacional, mas a característica da adoção internacional é de adotar irmãos e de adoções tardias. Então, o que já era difícil está piorando, né? Então, o juiz, o promotor, o defensor público tem que ler esse parágrafo primeiro, que é medida excepcional, com esses olhos da realidade das crianças, porque abrigo jamais será casa de ninguém, jamais será lar de ninguém. Tudo bem? Então vamos seguir então, voltando aqui na tela, o parágrafo 3º, que é bastante importante também. Então vamos ao parágrafo 3º desse artigo 39. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Ou seja, aqui de novo a afirmativa, né, de que essas crianças agora são também sujeitos de direito. A gente vai ver agora o conceito e a natureza jurídica da adoção. Então, antes de mais nada, é um ato bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas para as quais tal relação inexiste naturalmente. Então, ato jurídico bilateral e que vai gerar esses laços de paternidade e filiação. Cria, então, esse vínculo de filiação. Cria também o estado de filho, a inclusão do nome de parentesco civil, que então promove essa não distinção com a filiação biológica, de acordo com a nossa Constituição Federal, que propôs então, lá em 1988, a igualdade entre os filhos. Então, temos lá o artigo 40 do ECA, que diz o seguinte: o adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho, como eu já tinha falado, né, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Por óbvio, ele não vai poder se casar com a irmã dele biológica, que não foi adotada pela família, por exemplo, ok? Parágrafo 1º, se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, que aí a gente vai ver mais para frente, que é a adoção unilateral, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e respectivos parentes. Aqui a gente vai falar
unilateral, né? Parágrafo 2º, é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Então, a gente vê que não diferencia em nada a adoção do Instituto da Filiação Biológica, né? A gente tem aqui direitos patrimoniais, sucessórios, a gente tem aqui a adoção unilateral, né? Então, é bastante claro esse artigo. Agora a gente vai ver a questão da legitimidade. Quem pode, quem não pode adotar. Então, vamos verificar o artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Então, vamos lá. Antigamente, pessoal, tínhamos uma idade, né, para adoção que era bastante alta. Quem podia adotar tinha que ter no mínimo 50 anos, né? Depois teve uma outra lei que modificou, baixou para 30 anos, e hoje temos essa possibilidade de adotar já com 18 anos, e olha que importante isso, independentemente do estado civil. Então, eu posso ser solteira, eu posso ser viúva, eu posso estar em união estável, eu posso estar casada, e pouco importa, né? O importante é sempre visar o melhor interesse da criança com a proteção total da criança, né? Então, são passíveis de adoção todas as crianças e adolescentes que não tenham possibilidade de reintegração familiar ou que não possuam a família natural, está lá no artigo 19. Então, vamos seguir. Temos o impedimento parcial. E quando que ocorre esse impedimento parcial? Ocorre quando o ato todo é curador e quando, claro, ele não presta contas, né? É o mesmo impedimento que ocorre, por exemplo, no casamento, né? O tutor pode se casar com o seu tutelado? Sim, se ele prestar contas, né? Para não ter confusão patrimonial. Nesse caso aqui específico, na questão da adoção, né, a gente sabe que muitas vezes o tutor, ele acaba tendo essa ligação de afeto, né? Um afeto paterno-filial. Mas a prestação de contas é importantíssima e vai proteger essa criança e esse adolescente no caso, por exemplo, do tutor ou curador tentar ocultar eventuais desvios do patrimônio, né? Então, o artigo 44 ele é bastante claro nesse sentido. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou curatelado. Então, após a homologação dessa prestação de contas, o tutor poderá adotar. Lembrando sempre que temos que ter intervenção do Ministério Público em todas as ações, está lá no artigo 178.2 do CPC e o artigo 201 do ECA. E temos o impedimento total, está lá no artigo 42, também parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Lembrando que a família extensa ou ampliada está lá no artigo 25 do ECA, a gente vai ver essa possibilidade. Mas olha só que confusão seria se avós pudessem adotar os seus netos, se irmãos pudessem adotar os seus irmãos. Se isso fosse permitido, haveria um tumulto nas relações familiares, porque haveria alteração dos graus de parentesco. Então, sendo essa adoção, por exemplo, realizada por avós, a criança passaria a ser filha desses avós, irmã de uma dos seus pais e tios, né? E tio de seus irmãos e primos. Quer dizer, olha que confusão, né? Importante dizer que a nossa própria legislação, ela coloca uma solução para esse caso, né? E qual é a solução? Avós ou irmãos podem se utilizar dos institutos da guarda ou da tutela. Mas é importante dizer que essas crianças crianças e adolescentes, podem ser adotadas por tios e primos, assim a lei diz e permite. Tudo bem? Então, é importante a gente colocar também uma outra questão com relação à legitimidade, a adoção por divorciados e companheiros. Está lá no parágrafo 4º.
Olha que importante. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre guarda e regime de visitas e desde que estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Basicamente é o seguinte, aquele casal está lá querendo um filho, vai para o abrigo, conhece a criança, começa então a ter esse período, esse estágio de convivência, quer pegar aos finais de semana, e de repente o casal resolve se divorciar. E a criança? Como é que ela fica? E esses pais que estavam querendo... Então, assim, é importante essa diferenciação que a lei fez. Normalmente os adultos não fazem, misturam tudo. Mas a lei fez isso. Olha, casamento é uma coisa, vínculo afetivo de filiação é outra. Filiação é outra coisa. Ou seja, eu posso estar em processo de divórcio e eu posso sim ser mãe, ser pai, né? Então é bastante tranquilo. Mas durante então esse estágio de convivência, o casal tem que estar junto. Tudo bem? Além disso, o casal tem que estar concorde tanto com a guarda quanto com o regime de visitas. Ou então, se eu tenho guarda compartilhada, eu tenho que colocar convivência, né? Se for guarda unilateral, regime de visitas, mas sem briga. Tudo bem? Então, assim, a lei tentou fazer como na vida real, né, de casais com filhos biológicos. Ou seja, colocou a adoção da forma mais natural possível. Outra situação também superada no nosso direito é a adoção por casais homoafetivos, né? A gente tem que se pautar sempre nos princípios, então não é à toa que eu coloquei na nossa primeira aula os princípios constitucionais aplicáveis à adoção. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, não discriminação, está presente também, né? Nada impede com que pares homoafetivos adotem uma criança, porque o amor, o afeto, eles estão presentes, né? Então, juridicamente não há qualquer impedimento. A união homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar pelo STF em 5 de maio de 2011, no julgamento da DPF 132 do Rio e ADI 4277 do Distrito Federal, e que considerou como entidade familiar, né? Então não há que se fazer distinção entre adoção de heterossexuais ou de pessoas homossexuais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, são pessoas capazes, óbvio, vai passar por todo o crivo como qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro casal. E essas pessoas podem ser excelentes pais, mães. Eu conheço vários, né? Que fazem essa questão familiar importantíssima, né? E que tiram a criança de um abrigo, né? Uma característica bastante importante, eu sou fundadora da ABRAF, sou diretora também, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. E essa associação preza pela família, né? Família LGBTI, de uma forma geral. E eu acompanho vários casais, né, que adotaram crianças, que estavam em abrigos há anos, né? E normalmente é uma característica dessas pessoas que são tão rechaçadas pela sociedade, né, de fazer justamente o melhor por essas crianças, e as adoções são normalmente tardias, né? São esses relatos que eu queria colocar para vocês. E crianças saudáveis, felizes, né? Porque a orientação sexual, a identidade de gênero não pega, não causa prejuízo ao ser humano, né? Somos seres complexos. Então, assim, é importante, às vezes, lembrar, né, algumas pessoas, que pessoas homossexuais nasceram de famílias heterossexuais,
né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O amor, o afeto da família há que se separado daquela questão pessoal, da orientação sexual, da identidade de gênero. Tudo bem? Então, é importante a gente colocar essas questões, né? E por fim, só para a gente fechar esse nosso segundo bloco, queria falar de uma situação que existia no Código de 1916 e que não existe mais nesse atual código, que é a adoção por nascituros, né? O ECA não fala mais nada sobre isso, né? Até porque a sobrevivência desse nascituro no parto ela é incerta, né? E de alguma forma estaria legalizando aí a chamada barriga de aluguel, né? Além de tudo, estaria subtraindo da mãe, do pai, essa biológico, né? Essa possibilidade do arrependimento, né? Então, e ainda temos uma questão processual para adoção, há que se ter a qualificação completa da criança e dos pais, de acordo com o artigo 165.3 do ECA. Ou seja, a adoção de nascituro não é mais permitida na atual vigência do Código de 2002 e no ECA. Tudo bem? Próxima aula a gente vai ver cadastro e habilitação. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.